O Brasil que voava. Contexto, crise e o dia que antecedeu o desastre. Era 17 de julho de 2007, uma terça-feira de inverno em São Paulo. O céu estava encoberto e a chuva fina que caía sobre a cidade transformaria nas próximas horas um voo de rotina entre Porto Alegre e a capital paulista na maior tragédia da história da aviação brasileira. 199 pessoas perderiam suas vidas, incluindo passageiros, tripulantes e trabalhadores que estavam em solo. O voo TAM 30054 não foi apenas um acidente. Foi o resultado de um encadeamento de falhas estruturais, decisões equivocadas, descuidos institucionais e uma crise sistêmica na aviação nacional que vinha se acumulando há anos. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso voltar no tempo. O Brasil vivia, desde 2006, o chamado apagão aéreo, uma crise sem precedentes no setor de aviação civil. O colapso começou a ganhar manchetes internacionais em setembro de 2006, quando o voo Gol 1907 colidiu no ar com um jato Legacy sobre a floresta amazônica e caiu, matando todas as 154 pessoas a bordo. A tragédia escancarou as fragilidades do controle do espaço aéreo brasileiro, a precariedade dos sistemas de comunicação entre aeronaves e torres e a sobrecarga dos profissionais de controle de tráfego aéreo. Nos meses seguintes, os aeroportos brasileiros passaram a operar no limite. Filas de espera de horas, cancelamentos em massa e um número crescente de quase colisões no ar geraram pânico entre passageiros e profissionais do setor. O aeroporto de Congonhas, situado na zona sul de São Paulo, era o epicentro desse caos. Trata-se de um dos aeroportos mais movimentados e mais perigosos do mundo em termos de localização. Encravado no meio de um bairro densamente povoado, com pistas curtas, sem áreas de escape e com prédios e avenidas de grande movimento logo além dos limites da pista. Em resposta ao volume excessivo de chuvas no início de 2007, a Infraero, empresa responsável pela administração dos aeroportos federais brasileiros, decidiu recapear o asfalto da pista principal de Congonhas. O projeto original previa a instalação de groovings, pequenas ranhuras no asfalto que permitem o escoamento rápido da água e aumentam a aderência dos pneus em condições de pista molhada. Steady at 270. Systems check. All green. Maintain course. Não se consegue explicar ainda por que um pouso que parecia normal até o momento do avião tocar a pista terminou em ações aparentemente descontroladas. Nas imagens que vamos mostrar a seguir, você vai ver a comparação entre o pouso normal de uma aeronave igual a que se acidentou e a tentativa de pouso do Airbus, que termina numa enorme bola de fogo. A primeira imagem mostra o Airbus do acidente tocando solo no início da pista do aeroporto, antes da marca de 1.000 pés, a partir do início da cabeceira, o que é considerado normal para pousos em Congonhas. Uma outra imagem mostra um outro Airbus 320, mesmo modelo envolvido no acidente. Segundo o relógio da câmera da Infraero, ele pousou às 18 horas e 49 minutos, pouco antes do jato que se acidentou, e levou 13 segundos para percorrer o trecho coberto pela câmera. A imagem seguinte, gravada pela mesma câmera, mostra o Airbus que se acidentou. Ele passa às 18 horas e 51 minutos e leva apenas 3 segundos para percorrer o mesmo trecho da pista. Esta câmera mostra outro trecho da pista. O avião que pousou normalmente leva 12 segundos para percorrê-la. O Airbus que sofreu o acidente passa em apenas 3 segundos. Uma quarta câmera mostra um trecho mais próximo do final da pista. Ela mostra o avião que fez pouso normal, já quase parando para começar a taxiar. Esta mesma câmera registra o Airbus do acidente passando reto pela pista. 6 segundos depois que o avião deixa o trecho enquadrado pela câmera, surge um clarão no canto esquerdo da tela. Mais 2 segundos e um novo clarão, ainda mais forte. É o que parece ser a explosão principal depois do impacto com o prédio da TAM Express. Motivado por problemas na pista, vai ser investigada pela Polícia Federal por determinação do presidente Lula. O presidente quer saber se houve irregularidades nas reformas realizadas recentemente aqui em Congonhas. A pista principal do aeroporto foi liberada para pousos e decolagens no fim do mês passado. José Roberto Burnier.
O ministro da Aeronáutica, Junichi Saito, e o vice-presidente da República, José Alencar, vistoriaram a pista de Congonhas. O presidente Lula pediu rigor nas investigações. Esse inquérito vai verificar se a pista foi entregue de maneira adequada. Isto não é uma acusação a nenhum ente público, mas é uma precaução do presidente para que tudo seja absolutamente esclarecido. O ano passado houve 3 derrapagens. Este ano as pistas principal e auxiliar foram reconstruídas. Depois de 5 meses, a Infraero entregou a obra, sem o grooving, as ranhuras que ajudam a escoar a água e a aumentar a aderência ao asfalto. Na época, o superintendente regional da Infraero disse que isso não seria problema. A pista está em condições de operação e nem todas as pistas têm grooving. Ela, na realidade, é uma coisa auxiliar até. Como não é um período de chuvas, você tem uma tranquilidade na operação. Depois que a pista foi reaberta, não houve nenhuma reclamação dos pilotos com relação à segurança nos pousos e nas decolagens. Isso enquanto o tempo esteve seco. Uma gravação feita na segunda-feira, um dia antes do acidente, revela que foi só chover e a avaliação de quem opera aqui em Congonhas mudou. Parque 2422, confirma as condições da pista. Escorregadia, 2422, dando trabalho. Numa das gravações, o alerta para um erro que poderia ser fatal. Tive pouso na 35 esquerda, vai livrar na última lá, senhor? Irma, taxi Charles também está interditado. Tocar mais adiante então, Brando. Cuidado para não tocar muito adiante, que a pista está escorregadia. O Jornal Nacional teve acesso à informação de que também na segunda-feira, um avião da TAM teve dificuldade para frear. O piloto teria dito à torre: "Tomamos um susto, a pista está muito escorregadia." O incidente foi oficialmente errado. 4 horas mais tarde, a pista fechou por 3 minutos para uma checagem da Infraero, que concluiu que não havia lâmina d'água. As conversas foram gravadas pouco depois de um avião da Pantanal quase sofrer um acidente. Ele derrapou e só parou na grama. Para este engenheiro de controle de acidentes, as ranhuras são importantes. Mas mesmo com elas, o avião da TAM, segundo ele, não teria parado. Conforme nós vimos nas imagens de outras derrapagens, né, ele se arrasta pelo chão. O avião ali não se arrastou pelo chão, ele pulou. Talvez o acidente tenha acontecido por outra razão, mas com certeza uma coisa, a ranhura teria aumentado o coeficiente de atrito daquele avião, dos aviões pousando em Congonhas. Deveria haver uma redução do número, do volume de tráfego aqui desse aeroporto. E isso é que o governo do estado e a prefeitura desejam. Sobre as informações de que teria havido outro incidente com um avião da TAM na segunda-feira, o superintendente de engenharia da Infraero, Armando Schneider Filho, disse que nenhuma medida foi tomada porque não teve conhecimento do fato. A lista dos nomes das vítimas da tragédia em Congonhas você encontra na página do Jornal Nacional na internet. Daqui a pouco, a crise do setor aéreo brasileiro, a preocupação de quem mora ao lado do aeroporto de Congonhas e a dor de parentes das vítimas da maior tragédia da aviação brasileira. Edifício vizinho do aeroporto de Congonhas e do edifício da TAM Express atingido ontem pelo avião da própria companhia. Parentes dos passageiros viveram o tormento da desinformação no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Quando a tragédia foi confirmada, o temor se transformou em desespero. Rosane Marchetti. Voo 3054. A primeira hora de uma longa noite de angústia começou assim. Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Vamos lá! Eu quero saber! Tem gente morrendo em São Paulo. Nem a TAM, nem a Infraero davam qualquer informação sobre as vítimas. Pelo amor de Deus, cara, informação. É só o que a gente precisa, cara. Os parentes foram levados para uma sala reservada. Dá pra ser íntegro para dar o nome de Não estão dando informação nenhuma. Quem não tá dando? O pessoal lá dentro. A polícia militar foi chamada. Não dão uma informação decente e ficam tratando a gente como se nós fôssemos criminosos, sabe? É vergonhoso o que está acontecendo. Tudo o que os parentes queriam era saber quem estava a bordo do voo 3054. A TAM afirma que não liberou a listagem porque ela não tem certeza de quem estava no voo. Gente, pra que check-in? Pra que tu entra lá e faz um check-in? É óbvio que eles sabem que está no voo. Passava da meia-noite, quando os parentes embarcaram no ônibus e foram levados para um hotel, onde a lista seria divulgada. Joguete com a gente, vai pro auditório, vai pra cozinha e notícia nenhuma.
Mais nada. Vocês estão aguardando a lista. Não tem previsão ainda, a gente vai aguardar aqui com eles. Tem que ter senso de responsabilidade. Um monte de gente aqui esperando notícia de seus familiares e ninguém traz nada. Quantas horas a senhora está esperando? Acho que é 6 horas nessa coisa, né? Quem a senhora tem no avião? A minha filha grávida. Se Deus quiser, ela tá naquele avião que está lá em Curitiba. Eu não sei o que vai acontecer agora. Não sei qual o procedimento que vai ser tomado. Como que eu vou chegar até o meu filho. Os primeiros nomes de vítimas foram divulgados por um programa de rádio. Só por volta da 1h30 da manhã, funcionários da TAM leram a lista de passageiros. Depois do desespero, a dor se fez silenciosa. Entre os passageiros, o ex-presidente do Internacional e atual advogado do Corinthians, Paulo Rogério Amoretti Souza, o diretor do SBT no Rio Grande do Sul, João Roberto Brito, e o deputado federal pelo PSDB gaúcho, Júlio Redecker. Pela manhã, no aeroporto Salgado Filho, tristeza estampada em cada rosto. Desculpa, gente, desculpa. Quem que tu perdeu? Não sei. A minha esposa. Durante todo o dia, parentes embarcaram para São Paulo em voos disponibilizados pela TAM. Na bagagem, documentos que possam ajudar na identificação. Mas um momento difícil na história dessas pessoas que agora só querem trazer de volta para casa aqueles que perderam. Essas cenas de dor, de tristeza, de indignação na madrugada se repetiram aqui em Congonhas. Veja na reportagem de Graziela Azevedo. O abraço solidário na hora da dor. Em Congonhas, parentes buscam informações. São momentos de desespero e angústia para quem nunca imaginou estar tão perto de uma tragédia. Eu estava aqui na hora do acidente. Estava esperando ele. Fazer o quê, né? Carmen perdeu as filhas Júlia e Maria Isabel e a mãe que viajava de férias com as netas. A minha mãe era apaixonada por elas, fazia tudo por elas. Outra mãe perde as forças ao saber que os filhos de 12 e 17 anos nunca mais chegariam. Depois da confirmação dos nomes, os parentes das vítimas enfrentam o doloroso calvário da identificação dos corpos. 86 pessoas foram trazidas para este hotel em São Paulo, onde recebem assistência médica e psicológica. Boa parte veio de avião de Porto Alegre, trazendo documentos, fotos, fichas médicas e histórias daqueles que perderam. Eliane tinha 33 anos e 2 filhas pequenas. O pai dela esperava no aeroporto. Caiu um avião da TAM bem na hora que estava para chegar o voo dela, tocou no coração. Foi o voo da minha filha e realmente foi. Funcionários do IML recolhem as informações sobre as vítimas, uma tarefa dura demais. Caberá à tia identificar o sobrinho. Os pais moram em Mato Grosso, já sabem, estão transtornados, sem condição de vir até São Paulo para fazer a identificação. A Aline era aeromoça e tinha medo de Congonhas. Falava que era o mais perigoso, os outros ainda tinham mais condições. É por causa da insegurança aérea que a tia de Michele, outra vítima, manda um recado. Para as autoridades tomar vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa para esse país ir para frente. As pessoas que moram aqui em volta, os vizinhos do aeroporto de Congonhas, estão apreensivos porque eles viram de perto, mais uma vez, uma tragédia acontecer quase na porta das casas deles. Veja na reportagem de Neide Duarte. São Paulo está quase sem cor. Os bombeiros parecem sombras entre escombros. Atrás de nuvens estamos nós, espiando. Estamos distantes, mas somos todos vizinhos. Medo de você perder sua família, os bens que se vão, mas os filhos, quem você ama. E mesmo que não sejam as pessoas que você ama, são seres humanos. Quem não chorou, não sentiu a dor dessas famílias. Os vizinhos mais próximos ao acidente tiveram que deixar.
As mortes transformadas em vida. Então aqui neste local foram 199 pessoas, né? Foi uma explosão do avião. Então eu digo que 199 pessoas foram cremadas aqui. Então muito dos nossos amados, de todas essas famílias que estão aqui hoje, está aqui nesse solo. Então este solo é solo sagrado. Então a força disso a gente quer que seja transformado em alguma coisa de boa para a sociedade. Como? Que seja um alerta para a aviação, né? Para que outros acidentes não voltem a acontecer. Há 5 anos atrás era uma terça-feira, chovia, era dia 17, é o primeiro ano que cai numa terça-feira, né? Então isso é tudo, lembra muito aquele momento e isso é um memorial também, né? E que outros dias que estejam com esse tempo e situações que outros voos não aconteçam, que as pessoas tenham responsabilidade para que na hora fale, este voo não pode descer. E daí hoje eu estaria aqui em algum lugar comemorando o aniversário da minha filha e não essa situação. Sabendo que aqui, onde ele trabalhava, ou gostava de trabalhar, onde faleceu, a dor é muito forte. Mas esse memorial dá um alívio nos nossos corações, pode ser disso. Em memória dele e dos outros 198, né? Faz 5 anos, é 5 anos de saudade, 5 anos de perca. Mas tudo que fizerem, não traz ele de volta, não traz. Mas essa praça, primeiro dá um alívio nos nossos corações, que ele foi lembrado. Ele mais os 198. Todos foram lembrados. 5 anos que meu filho se foi. Esse ano está sendo tudo igual. Voltamos 5 anos para trás. Domingo foi o dia que eu me despedi dele para sempre, que ele estava na minha casa. E meu neto de férias comigo. Hoje nós estamos aqui com chuva, revivendo tudo de novo. Esse memorial aqui tem muita coisa deles, tem pessoas aqui que ficaram, partes deles. Ele é tudo para nós. Um dos dias mais tristes da história, não apenas de São Paulo, mas do nosso país. Foi uma grande tragédia, abateu a todos nós. E essa praça memorial é a maneira que encontramos de levar um pouco mais de conforto, mais uma vez, aos familiares dessas 199 vítimas. E também termos um instrumento para que, permanentemente, as autoridades vinculadas à segurança do nosso sistema de aviação estejam sempre lembrando desse acidente, para que entendam a sua responsabilidade, ou melhor, a dimensão da sua responsabilidade. A aeronave, os pilotos e os fatores técnicos que selaram o destino do voo. O Airbus A320-233 envolvido no acidente era uma aeronave com número de série 789, fabricada nas instalações da Airbus em Hamburgo, Alemanha. Seu primeiro voo havia ocorrido em 13 de fevereiro de 1998, e antes de ingressar na frota da TAM em dezembro de 2006, a aeronave já havia servido a TACA El Salvador, com o registro norte-americano N454TA, e depois a Pacific Airlines, com o registro vietnamita VNA168. A aeronave era propriedade da empresa turca Pegasus Airlines, que a alugava para a TAM. No total, acumulava aproximadamente 20.000 horas de voo e 9.300 ciclos de pousos e decolagens, o que representava um histórico operacional dentro dos padrões normais para esse tipo de aeronave. No entanto, havia um fator técnico crítico que distinguia aquela aeronave das demais da frota naquele dia. O reversor de empuxo do motor direito estava inoperante. Os reversores são dispositivos instalados nos motores dos aviões comerciais
que, acionados durante o pouso, invertem o sentido do fluxo dos gases e criam uma força contrária ao movimento da aeronave, ajudando a reduzir a velocidade na pista de forma mais rápida. A aeronave pode pousar legalmente sem o reversor direito operante. A fabricante Airbus permite que o voo continue por até 10 dias nessa condição. Entretanto, essa limitação se torna especialmente relevante em situações em que outros sistemas de frenagem também estejam comprometidos, como uma pista molhada e sem groovings. A falha no reversor estava devidamente registrada na documentação técnica da aeronave. Os pilotos tinham ciência disso. O que a investigação posterior revelaria é que a combinação do reversor inoperante com a pista escorregadia e, sobretudo, com o erro de configuração dos manetes de potência durante o pouso, criou uma situação sem retorno. O voo estava sob o comando do capitão Henrique Stefanini de Sacco, de 53 anos, com 13.665 horas totais de voo e 2.236 horas especificamente no modelo A320. O segundo comandante era Kleiber Aguiar Lima, de 54 anos, com 14.760 horas totais de voo, mas apenas 237 horas no modelo A320. Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores: o voo era operado. Os últimos segundos e o impacto que chocou o Brasil. Eram exatamente 18 horas e 48 quando o Airbus A320 da TAM tocou a pista 35L do aeroporto de Congonhas pela última vez. Do instante do toque até a destruição total da aeronave, decorreram apenas alguns segundos. Tempo insuficiente para qualquer intervenção humana e suficiente apenas para que o destino de 199 pessoas se consumasse de forma irreversível. Com os motores ainda em alta potência e os sistemas de frenagem inoperantes por conta da configuração incorreta dos manetes, a aeronave atravessou a pista inteira sem desacelerar de forma significativa. Ao atingir o final da pista, virou abruptamente para a esquerda, reflexo da assimetria de potência entre os dois motores, com o esquerdo na posição idle e o direito ainda em CLB, e invadiu o gramado lateral do aeroporto. Num platô elevado, a pista de Congonhas termina abruptamente, sem qualquer área de segurança ou escape. Logo além de seus limites está a Avenida Washington Luiz, uma das principais vias expressas de São Paulo, repleta de veículos no horário de pico do início da noite. Câmeras de segurança do aeroporto e da própria avenida registraram o momento exato. Nas imagens, o avião ultrapassa o limite da pista em alta velocidade, plana brevemente sobre a Avenida Washington Luiz e colide frontalmente com o edifício de 6 andares da TAM Express, a divisão de carga da companhia aérea, localizado à margem da avenida, em frente ao aeroporto. No mesmo instante, a aeronave também atingiu um posto de gasolina da Shell adjacente ao prédio. O impacto foi colossal. Os tanques de combustível da aeronave explodiram imediatamente, gerando uma bola de fogo de proporções devastadoras que consumiu o avião, o prédio e o posto em questão de segundos. A explosão foi ouvida a quilômetros de distância. As chamas atingiram uma altura de vários andares, visíveis de grande parte da zona sul de São Paulo. Motoristas que passavam pela Avenida Washington Luiz no momento do impacto testemunharam o horror em primeira mão. Vários precisaram abandonar seus veículos e correr. O trânsito da região paralisou completamente. Hospitais da região entraram em estado de alerta máximo, preparando-se para receber sobreviventes. Mas sobreviventes do interior da aeronave não houve. Todos os 181 passageiros e os 6 tripulantes que estavam a bordo do A320. A investigação, as causas e a teia de responsabilidades. Nas horas e dias que se seguiram ao acidente, iniciou-se uma das investigações mais complexas e politicamente carregadas da história do Brasil. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, órgão filiado à Força Aérea Brasileira, assumiu a coordenação da investigação técnica. As caixas pretas da aeronave, o Flight Data Recorder e o Cockpit Voice Recorder foram encaminhadas ao National Transportation Safety Board, NTSB dos Estados Unidos, que dispunha da tecnologia necessária para a leitura e análise dos dados.
O NTSB abriu as caixas nos dias 20 e 23 de julho e os dados preliminares foram rapidamente divulgados. Com base nas primeiras informações das caixas pretas, já em 25 de julho, a Airbus emitiu um alerta a todos os operadores do A320 ao redor do mundo, instruindo os pilotos a certificarem-se de que os manetes estariam na posição idle durante o pouso, uma medida que, na prática, confirmava que o erro de configuração dos manetes estava no centro da causa imediata do acidente. Em 1º de agosto, a transcrição do gravador de voz da cabine foi divulgada e mostrou que os pilotos estavam cientes das condições de pista molhada e do reversor desativado. Os comentários dos pilotos confirmaram que os spoilers não abriram durante o pouso, corroborando a teoria da configuração incorreta dos manetes. O relatório final do CENIPA foi divulgado em setembro de 2009, mais de 2 anos após o acidente, e apontou uma combinação de causas. O erro do piloto ao configurar irregularmente os manetes de empuxo, a ausência de groovings na pista de Congonhas, que tornava o asfalto molhado extremamente escorregadio, e a autonomia excessiva conferida ao sistema de computadores da aeronave, que interpretou a configuração incorreta como um comando de arremetida e bloqueou os sistemas de frenagem sem qualquer intervenção humana efetiva. O relatório também apontou questões estruturais graves no aeroporto de Congonhas, a inclinação das pistas que impedia o escoamento adequado da água, o excesso de borracha acumulada no asfalto, resultado do atrito dos pneus ao pousar ao longo de anos, que tornava a superfície ainda mais lisa, e a ausência total de áreas de escape além do final das pistas, uma falha que contrariava as recomendações internacionais de segurança aeronáutica. A localização A memória, o luto e o legado de uma tragédia que o Brasil não pode esquecer. Nos dias que se seguiram ao acidente, o Brasil se mergulhou num luto coletivo de proporções raramente vistas. Mais de 5.000 pessoas foram ao local da tragédia em 29 de julho de 2007, exatamente 12 dias após o acidente, para protestar e prestar homenagem às vítimas. A manifestação foi carregada de emoção e de raiva. Muitos carregavam cartazes culpando a falta de infraestrutura, a negligência da Infraero e a omissão do governo federal. Parte dos manifestantes chegou a pedir o impeachment do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A repercussão internacional também foi expressiva. O chanceler venezuelano Nicolás Maduro, então ministro das Relações Exteriores, expressou condolências em nome do governo de Hugo Chávez. No automobilismo, os pilotos brasileiros de Fórmula 1, Felipe Massa e Rubens Barrichello, utilizaram uma listra preta no topo de seus capacetes durante o Grande Prêmio da Europa de 2007, em homenagem às vítimas. Os pilotos David Coulthard e Mark Webber, da equipe Red Bull Racing, usaram pequenas bandeiras do Brasil em seus capacetes. Um gesto de solidariedade do paddock internacional ao povo brasileiro. O local onde ficava o prédio da TAM Express, destruído pelo impacto e incêndio, foi demolido em agosto de 2007. Em seu lugar, em 17 de julho de 2012, exatamente 5 anos após o acidente, foi inaugurada a Praça Memorial 17 de Julho. O memorial ocupa um terreno de 8.318 metros quadrados e foi projetado para ser um espaço de reflexão e lembrança. Em seu centro está um espelho d'água, onde os nomes de todas as 199 vítimas estão gravados em placas. O elemento mais tocante do memorial, porém, é uma simples amoreira. Uma árvore que estava no pátio da TAM Express no momento do impacto e que, de alguma forma inexplicável, sobreviveu ao inferno das chamas e aos destroços. A árvore foi preservada no centro do memorial como símbolo de resistência. O peso da impunidade e a ferida que a justiça não fechou. Há tragédias que o tempo consegue, ao menos parcialmente, cicatrizar. Há perdas que a passagem dos anos transforma em saudade suportável, em memória que dói, mas não sangra mais. O voo TAM 30054 não pertence a essa categoria. 17 anos depois do dia 17 de julho de 2007, a ferida que aquele acidente abriu no Brasil permanece exposta, não apenas pelo tamanho da perda, mas pela forma como o Estado brasileiro respondeu a ela.
Ou melhor, pela forma como não respondeu. 199 pessoas morreram. Morreram porque um conjunto de falhas humanas, institucionais e estruturais se encadeou de uma maneira que, em qualquer análise honesta, era previsível e evitável. Os alertas existiam. Os pilotos avisaram sobre a pista escorregadia. A aeronave do dia anterior aquaplanou e quase saiu da pista. Os groovings, aquelas pequenas ranhuras que custariam dias de trabalho e poderiam ter evitado o desastre, não foram instalados a tempo. A pista foi liberada assim mesmo. O voo pousou assim mesmo. E 199 pessoas morreram. Diante de uma cadeia de omissões tão evidente, o senso comum espera que a justiça responda com firmeza. Espera que alguém seja responsabilizado. Não para que a dor das famílias desapareça, porque ela nunca desaparecerá, mas para que haja ao menos o reconhecimento formal de que vidas humanas foram negligenciadas, de que alertas foram ignorados, de que decisões erradas custaram um preço inaceitável. Essa resposta nunca veio. Após mais de 16 meses de investigação criminal, 13.600 páginas de relatório e 336 pessoas ouvidas, o Ministério Público indiciou pilotos, executivos, gestores públicos e funcionários do governo. E, ao fim de anos de processos, recursos, contra-argumentos e prescrições, nenhuma condenação criminal transitou em julgado. Nenhuma pessoa foi considerada culpada. Juridicamente, ninguém matou aquelas 199 pessoas. Para os familiares das vítimas, essa é uma violência adicional. Tão brutal à sua maneira quanto o impacto da aeronave contra o prédio da TAM Express. Ela diz, de forma implícita, mas inequívoca, que no Brasil é possível. As lições que o Brasil aprendeu e as que ainda se recusa a aprender. Toda grande tragédia carrega em si, embutida na dor, uma oportunidade. A oportunidade de olhar para o que falhou, de entender por que falhou e de fazer diferente. A aviação civil é, em escala global, um dos campos mais bem-sucedidos na transformação de tragédias em aprendizados. Cada acidente gera relatórios detalhados, mudanças de procedimento, revisões de treinamento e alterações regulatórias que, ao longo do tempo, tornaram voar comercialmente uma das atividades mais seguras da história humana. O voo TAM 30054 contribuiu para esse processo, mas de forma incompleta, desigual e por vezes contraditória. No campo técnico e operacional, as lições foram absorvidas com relativa eficácia. A Airbus emitiu, já em julho de 2007, alertas globais a todos os operadores do A320 sobre a gestão dos manetes durante o pouso. Uma mudança de procedimento que, em tese, reduziu o risco de que o mesmo tipo de erro de configuração se repetisse em outras aeronaves da família. Os programas de treinamento de pilotos foram revisados, com ênfase redobrada na gestão de anomalias técnicas combinadas com condições degradadas de pista. A TAM proibiu que 2 comandantes voassem juntos em voos regulares, eliminando a ambiguidade de responsabilidades na cabine que os investigadores apontaram como fator contribuinte. No campo da infraestrutura aeroportuária, as mudanças foram visíveis, mas tardias e insuficientes. A pista de Congonhas recebeu finalmente os groovings que deveriam ter sido instalados semanas antes do acidente. O número de operações no aeroporto foi reduzido significativamente nos meses seguintes ao desastre, e critérios mais rígidos foram estabelecidos para operações em condições climáticas adversas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que havia sido criada apenas em 2005, 2 anos antes do acidente, ganhou musculatura regulatória e intensificou suas fiscalizações. O apagão aéreo, que havia sido o pano de fundo sistêmico do desastre, foi gradualmente superado nos anos seguintes, com investimentos em modernização do controle de tráfego aéreo e ampliação da capacidade dos aeroportos. O processo de privatização dos aeroportos brasileiros, iniciado em 2011 e acelerado nos anos seguintes, trouxe investimentos significativos em infraestrutura que o modelo de gestão pública pela Infraero não havia conseguido garantir. Guarulhos, Viracopos, Brasília, Galeão e dezenas de outros aeroportos passaram por reformas profundas. Em termos de segurança e capacidade operacional, o salto foi real e imensurável.
que havia sido criada apenas em 2005, 2 anos antes do acidente, ganhou musculatura regulatória e intensificou suas fiscalizações. O apagão aéreo, que havia sido o pano de fundo sistêmico do desastre, foi gradualmente superado nos anos seguintes, com investimentos em modernização do controle de tráfego aéreo e ampliação da capacidade dos aeroportos. O processo de privatização dos aeroportos brasileiros, iniciado em 2011 e acelerado nos anos seguintes, trouxe investimentos significativos em infraestrutura que o modelo de gestão pública pela Infraero não havia conseguido garantir. Guarulhos, Viracopos, Brasília, Galeão e dezenas de outros aeroportos passaram por reformas profundas. Em termos de segurança e capacidade operacional, o salto foi real e mensurável. O Brasil de 2024, em termos de infraestrutura aeroportuária, é substancialmente diferente do Brasil de 2007. E parte dessa diferença é resultado direto ou indireto do choque que o voo TAM 3054 provocou na consciência pública e na agenda política do país. No entanto, algumas lições fundamentais permanecem não aprendidas, ou aprendidas apenas superficialmente, de forma que não resiste ao primeiro teste da pressão econômica e política. A mais grave delas diz respeito ao mecanismo que permitiu que a pista de Congonhas fosse liberada para uso sem os groovings. A capacidade do sistema de ignorar alertas técnicos quando eles conflitam com interesses operacionais e econômicos de curto prazo. Esse mecanismo, que os especialistas em segurança chamam de normalização do desvio, a tendência de tratar como aceitável aquilo que deveria ser inaceitável quando nada de errado acontece por tempo suficiente, não foi eliminado do sistema brasileiro de aviação civil. Ele foi contido. Ele foi contido, regulado, submetido a maior escrutínio, mas não foi extirpado. A prova mais clara disso veio anos depois, com novos acidentes que, embora diferentes em suas causas específicas, revelaram a persistência de dinâmicas similares. Pressão por resultados sobrepondo-se à cautela, alertas internos que não chegam ou não chegam com força suficiente aos decisores, e uma cultura institucional que, em momentos de escolha, frequentemente prefere o risco calculado à paralisia operacional. Em agosto de 2024, quando um ATR-72 da Voipaz caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando as 62 pessoas a bordo, o Brasil voltou a se defrontar com as mesmas perguntas de 2007. O que foi ignorado? Quem sabia? Por que o sistema não parou a tempo? Há também uma lição que o Brasil ainda não aprendeu sobre a relação entre aviação e planejamento urbano. O aeroporto de Congonhas continua operando no coração de um dos bairros mais densamente habitados de São Paulo, com as mesmas limitações físicas que tornavam, e ainda tornam, qualquer acidente ali potencialmente catastrófico para os moradores da região. Melhorias foram feitas, restrições operacionais foram impostas. Mas a questão fundamental, a de um aeroporto urbano que cresceu além de toda a margem de segurança territorial, nunca foi enfrentada com a seriedade que merece. O conflito entre a conveniência operacional de Congonhas para os passageiros de São Paulo e os riscos que sua existência impõe aos moradores do entorno permanece como uma contradição estrutural que o sistema político brasileiro não teve coragem de resolver. A conclusão mais honesta sobre as lições do voo TAM 3054 é, portanto, ambivalente. O Brasil aprendeu o suficiente para não repetir exatamente aquele acidente. Não aprendeu o suficiente para garantir que nunca mais haverá um acidente com causas estruturalmente semelhantes. E essa ambivalência, esse aprendizado parcial, essa mudança que para antes de chegar às causas mais profundas, é talvez a herança mais duradoura e mais preocupante daquele 17 de julho de 2007. 199 nomes, uma amoreira, e o que o Brasil deve aos seus mortos. Existe, no centro da Praça Memorial 17 de Julho, em São Paulo, uma árvore que não deveria estar viva. É uma amoreira que estava no pátio do prédio da TAM Express, quando o Airbus A320 colidiu com a estrutura às 18h48 do dia 17 de julho de 2007.
Ao redor dela, tudo foi destruído. O avião, o prédio, o posto de gasolina, os veículos na rua, as pessoas que estavam dentro e fora de tudo isso. A explosão e o incêndio que se seguiram consumiram tudo que havia ali com uma violência total e sem gradações. E ainda assim, de alguma forma que nenhuma explicação técnica consegue tornar completamente satisfatória, a Amoreira sobreviveu. Ela foi preservada quando o terreno foi limpo e o memorial foi planejado. Cresceu no centro do espelho d'água, onde os nomes das 199 vítimas estão gravados. Todos os anos floresce no inverno paulistano, naquela estação que no hemisfério sul coincide com o aniversário do acidente. Quem visita o memorial em julho, especialmente em 17 de julho, quando as famílias se reúnem, encontra uma árvore florida cercada de nomes. A combinação é quase insuportável na sua carga simbólica. Vida que persiste onde tudo foi destruído. Beleza que emerge do horror. A primeira dimensão é a da verdade. O Brasil deve a essas 199 pessoas e às suas famílias uma narrativa oficial completa, honesta e permanentemente acessível sobre o que aconteceu e por quê. O relatório final do CENIPA existe e está disponível. Mas a história do acidente, com todas as suas camadas de responsabilidade institucional, precisa ser parte da memória pública do país de forma mais vigorosa do que é hoje. Tragédias evitáveis que são esquecidas se repetem. As que são lembradas têm ao menos a chance de servir como antídoto. A segunda dimensão é a da responsabilização. Não é possível desfazer o que o sistema judicial fez ou deixou de fazer nos anos que se seguiram ao acidente. As prescrições correram, os processos se encerraram e o tempo que passou não pode ser recuperado. Mas o Brasil pode ainda fazer um acerto de contas simbólico e institucional. Reconhecer formalmente, através de suas instâncias competentes, que houve falhas sistêmicas e institucionais que contribuíram para o desastre. E que essas falhas não foram adequadamente responsabilizadas pelo sistema judicial. Esse reconhecimento não punirá ninguém, mas dirá às famílias e à sociedade que o Estado vê o que aconteceu, que não finge que foi simplesmente um acidente inevitável e que reconhece ter falhado em suas obrigações de proteção. A terceira dimensão é a da prevenção permanente. O verdadeiro tributo que o Brasil pode oferecer às 199 vítimas do voo TAM 3054 não é sentimental, é operacional. É garantir que os sistemas de aviação civil continuem sendo aprimorados, que os alertas de segurança nunca mais sejam subordinados à pressão comercial, que a cultura de segurança seja genuinamente internalizada e não apenas performada para fins regulatórios por companhias aéreas, gestores de aeroportos e agências governamentais. Cada voo que pousa em segurança no Brasil é de certa forma um pagamento dessa dívida. Cada acidente evitado é uma homenagem real, concreta, que supera em valor qualquer cerimônia ou monumento. E há uma quarta dimensão, a mais difícil de todas, que diz respeito não às instituições, mas às pessoas. O Brasil deve às famílias das vítimas do voo TAM 3054 o reconhecimento de que seu luto não tem prazo. A resposta a essa pergunta não está gravada em nenhuma placa de mármore. Ela é escrita, dia após dia, nas decisões pequenas e grandes que definem como o Brasil trata a segurança de seus cidadãos. Ela está na decisão do gestor de aeroporto, que insiste em instalar os groovings mesmo quando o prazo aperta. Está na coragem do piloto, que recusa pousar numa pista em condições inadequadas, mesmo sob pressão da empresa. Está na firmeza do regulador, que embarga uma operação arriscada, mesmo quando os lobistas pressionam pelo contrário. Está, em última instância, na disposição coletiva de uma sociedade de exigir que suas instituições funcionem. Não apenas quando as câmeras estão ligadas, não apenas nos aniversários das tragédias, mas todos os dias, em silêncio,
com a persistência discreta e inabalável de uma amoreira que floresceu onde ninguém esperava que sobrevivesse. 199 nomes gravados em mármore à margem de uma avenida expressa em São Paulo. 199 árvores plantadas perto de um aeroporto em Porto Alegre. E uma pergunta que o Brasil ainda não respondeu completamente, mas que está obrigado, pela memória daquelas pessoas e pelo peso de sua própria história, a continuar fazendo.